Nosso muito bom dia a todos e a todas que nos acompanham mais uma vez aqui no canal, no nosso canal de filosofia aqui no YouTube, o professor Brandão. Eu tenho trabalhado desde a primeira versão do plano de estudo do doutorado do Estado de Minas Gerais, feito videoaulas, e agora estou postando aqui de um tempo, a gente vem fazendo a postagem dessas aulas aqui no YouTube para ampliar o acesso e, evidentemente, a possibilidade que os nossos estudantes, as nossas estudantes possam acessar, e também que outras pessoas que estão na rede pública do Estado de Minas Gerais também possam utilizar as nossas videoaulas aqui para aprender e também contribuir com sugestões, com críticas, para que esse ensino, para que esse processo seja um processo de mão dupla. Então, de antemão, quero agradecer mais uma vez a todos vocês que nos acompanham sempre nas minhas aulas, né, nas interações que eu faço, seja através dos grupos das turmas que eu trabalho, seja aqui as aulas que eu produzo e também faço aqui pela plataforma Google Meet. Então, debate pronto, vamos começar aqui. Esta semana é a segunda semana do nosso PET 4 de filosofia, é a segunda semana, geralmente a semana em que o PET propõe que nós trabalhemos com a questão dos valores e do ser, né, da verdade, daquilo que é. E essa semana, eu vou ampliar aqui, porque eu não sei como é que está a visualização, deixa eu dar uma olhada aqui. A visualização tá boa. Eu vou ampliar porque foi uma das boas críticas e ponderações que foram feitas da necessidade da gente estar ampliando aqui o zoom que a gente dá aqui no nosso texto. Deixa eu ver, assim fica melhor, me parece. Então, essa semana a proposta da segunda semana é que nós trabalhemos o texto aqui do Schopenhauer, do Arthur Schopenhauer, a sua obra prioritária, O Mundo como Vontade de Representação. Eu, como disse na aula passada, esse quarto PET, ele trouxe uma proposta interessante porque ele trabalha com 3 autores do século XIX, Schopenhauer, depois Marx e depois Nietzsche. Então, são 3 autores que, ao seu modo, são autores que estão diretamente relacionados com a filosofia de Hegel, com a filosofia com o idealismo alemão. Então, o Schopenhauer, além de ser um contemporâneo de Hegel, tanto porque escreve e viveram, né, mas relativamente no mesmo período, Schopenhauer é um dos críticos ferozes da filosofia de Hegel. O Schopenhauer, aqui dizem as boas línguas, fofocas filosóficas, que Schopenhauer tinha uma grande inveja das aulas que Hegel dava em sua cátedra em Jena. Schopenhauer também trabalhou nessa universidade e as aulas de Hegel eram aulas bastante prestigiadas, com muitos estudantes, e a do Schopenhauer, no seu início da docência, tinha 4, 5 pessoas. Assim. Então, para além da fofoca filosófica, há uma diferença, como a gente vai ver aqui, de plano e de conhecimento entre um filósofo e outro. Então, a centralidade da obra do Schopenhauer aponta para a vontade como essência da forma como nós conhecemos o mundo. Então, Schopenhauer faz uma coisa muito simples, ou seja, o que está no mundo é a forma como eu represento o mundo. Então, por que isso é muito simples? Porque o conjunto da filosofia moderna, como ele assinala, de Descartes a Berkeley, há essa dimensão da centralidade, da importância que eu, sujeito, que eu, a consciência, que eu, homem, que eu, mulher, que nós
humanos que aqueles que têm a racionalidade, que aqueles que pensam têm no processo de conhecimento do mundo. Então, Schopenhauer está apontando para que o mundo é uma representação criada a partir da nossa vontade e ela se dá nos seres que pensam, ela se dá no ser que é vivo e o ser que é pensante. E essa concepção vem desde Descartes. Aqui é uma coisa que é importante, que baliza, que mexe com a filosofia moderna, e não só a filosofia moderna, mas vem desde de Parmênides, lá na Antiguidade, depois ganha corpo com Sócrates, Platão, com Aristóteles, a ideia de que nós temos dois planos de conhecimento. Um plano de conhecimento no mundo que geralmente é um plano sensível, e um plano, que é o sensível, e aí dos fenômenos, e um outro plano, um plano das coisas em si, um plano das coisas como elas efetivamente são, um plano essencial de cada coisa. Kant, que é o grande formulador, que é o grande sintetizador desse processo na modernidade, ele vai dizer o seguinte: olha, tudo que nós conhecemos do mundo, essa xícara, esse relógio, esse copo, meus objetos preferidos de exemplificação, tudo que nós conhecemos do mundo, a gente conhece porque nossa racionalidade, nossa capacidade, nosso intelecto está voltado para conhecer as coisas como fenômeno, as coisas como aparecem, as coisas como nós percebemos. E essa percepção das coisas é organizada posteriormente na forma de conhecimento, através das categorias que ele vai dizer, são 12 que Kant elenca, através das categorias do nosso pensamento. Então, toda coisa que eu vejo, toda coisa que eu conheço porque essa coisa está aqui, ó, num espaço, ela está ocupando esse espaço da minha mão, aqui em frente à tela, em frente à câmera, e num tempo, agora são 11 horas e 33 minutos. Então, isso é um elemento muito importante. O conhecimento fenomênico das coisas implica essa relação de espaço e tempo. E Schopenhauer quer mostrar o seguinte, que é possível, e aí Kant aponta que, do ponto de vista da racionalidade, nós não podemos ultrapassar essa condição fenomênica, ou seja, todas as coisas que os homens conhecem através de tempo e de espaço. E Schopenhauer vai dizer justamente o oposto, que é possível ultrapassar a condição do fenômeno, que é possível ultrapassar a condição da forma como nós vemos e percebemos as coisas e organizamos posteriormente com a nossa razão através das categorias, que são 12, a categoria de espaço, de tempo, de universalidade. Então, Sócrates é homem, todos os homens são mortais, de particular, enfim, são 12 categorias agora que não vale a pena a gente mencionar para não fugir aqui da proposta que é falar da filosofia de Schopenhauer. Mas essa relação com Kant aqui é importante. Então, Schopenhauer acha que é possível ultrapassar essa relação fenomênica, ou seja, é possível acessar o que as coisas são em si, porque nós temos ferramentas, nós temos elementos para fazer isso. A primeira coisa que Schopenhauer faz nessa direção é dizer que nós não precisamos de 12 categorias para entender e compreender o mundo. Uma única categoria, que é a categoria da causalidade, que se estabeleceu primeiro na modernidade, na física moderna, e depois com Newton especificamente, né? E depois se transformou numa categoria central também para a filosofia. Já era anteriormente, mas essa elaboração mais forte na física com Newton foi um elemento bastante decisivo. Então, a causalidade para Schopenhauer, ela se torna a única categoria importante de compreensão do mundo. Por quê? Porque a causalidade, para ele, assume 3 possibilidades. Primeira, pode ser uma causalidade física, ou seja, se eu deixar essa xícara cair no chão, essa xícara vai quebrar. A ação de deixar ela cair no chão, a reação é que essa xícara certamente
Se quebrar é uma possibilidade lógica, ou seja, 2 mais 2 é igual a 4. E uma necessidade matemática, além de ser uma necessidade moral também. Então, a causalidade, ela abarcaria para Schopenhauer essas três possibilidades. O mundo como representação minha é uma ação do nosso intelecto. O mundo como representação também uma representação que nós fazemos dos fenômenos. E o vento está tentando derrubar o Darth Vader aqui, mas o Darth Vader não vai cair. Então Schopenhauer está apontando o seguinte: olha, a distinção que Kant faz ao dizer que nós temos que o objeto, que a realidade, ela é ao mesmo tempo fenomênica e numênica, ou seja, númeno é o em si, é a essência fundamental das coisas, e que a gente não tem, e que nós não temos acesso à essência fundamental das coisas, o númeno, o que a coisa é em si, porque a nossa racionalidade, a nossa sensibilidade, a forma como nós captamos as coisas se dá de uma forma sensível, e para captar o número, segundo Kant, nós teríamos que ter uma experiência, uma intuição intelectual, e nenhum homem tem essa intuição intelectual. É um defeito da natureza, vamos dizer assim, é uma limitação da natureza humana. Schopenhauer vai dizer que é possível, sim, acessar o número. Por que é possível, sim, acessar o número? Porque, primeiro, o fenômeno para Schopenhauer nada mais é do que um encobrimento, é a aparência daquilo que está por trás. E aí ele se aproxima muito aqui da filosofia hinduísta, ele se aproxima muito de reflexões cristãs também, nesse aspecto, porque ele vai dizer que um caminho para acessar a coisa em si, o objeto verdadeiro, em sua verdade última, é o nosso próprio corpo. O nosso próprio corpo como corporificação, como o elemento que substancializa, o elemento que exemplifica, que demonstra a existência da nossa vontade. Então, a essência da nossa condição, a essência do nosso ser é a vontade. E aí ele faz uma comparação com a deusa Maia, com Véu de Maia, que é uma entidade religiosa importante no hinduísmo, e ele aponta que quando a gente consegue se despir do nosso desejo e a vontade, ela fica como essa entidade, como esse elemento, essencialmente é aí que nós conseguimos captar e compreender a dimensão de como as coisas são em sua essência, de como as coisas são em si. É aqui que a gente consegue ultrapassar a dimensão do fenômeno e abre espaço para a redenção do próprio homem, para salvar o próprio homem. A gente faz isso de duas formas, na visão dele. Nós podemos fazer isso de uma forma pela arte, então a arte, né, a estética, ela exemplifica, porque ela anula esse nosso querer, e a estética é a expressão da vontade, é a arte desinteressada. Ele traz isso de Kant, a ideia de que a obra vale por si mesma, a ideia de que a obra não tem que estar interessada ou presa à validade de alguma situação específica, e também pela accese, ou seja, pela ascensão, pela subida, aqui de uma forma mais mística, de uma forma mais religiosa, que cada indivíduo, cada ser pode conseguir ao se desfazer do seu querer. Então, basicamente é isso. Assim, eu achei bacana a possibilidade de trabalhar com Schopenhauer, mas é uma pena porque ele é um pensador muito complexo e mereceria aqui também, da nossa parte, que a gente explore outras questões dele. Deixa eu ver aqui se tem algum outro elemento que eu não explorei. Acho que essencialmente eu pude explorar todas as questões de Schopenhauer. Então vamos agora fazer as nossas atividades. Vamos ver aqui como é que
como é que... Deixa eu dar uma calibrada nessa câmera aqui. Então, vamos pensar, vamos discutir aqui a proposta de exercício colocada. Então, atividade 1 da página 111 é a seguinte, atividade 1, página 111. Vamos lá. O mundo sensível é uma ilusão, maia, que mascara uma realidade una e transcendente. Em quais momentos de nossa vida é evidente perceber as ilusões do mundo sensível e qual é a forma de não nos seduzirmos por ela? Então, a proposta aqui do exercício é uma proposta que tenta fazer esse exercício que o Schopenhauer propôs de nós, por meio do esvaziamento do querer, por meio do esvaziamento desse querer vago, sobrepor, ultrapassar a condição da forma como as coisas nos parecem. Então, como é que a gente vive das ilusões? Às vezes, vamos dar um exemplo simples aqui para vocês entenderem como é que a gente pode responder essa questão. Às vezes eu não conheço uma pessoa e eu faço um pré-julgamento dessa pessoa pelo que ela me aparenta ser. Uma pessoa, o professor X que trabalha comigo parece ser um cara metido, um cara pedante, porque ele era arrogante e tal. E quando eu começo a conversar com ele, trocar ideias, trocar figurinhas, tentar se ajudar um ao outro, eu percebo que é uma pessoa totalmente diferente daquilo que eu estava externando, daquilo que eu estava imaginando, ou daquela primeira impressão que ele me dava. Então aqui eu superei a ilusão da aparência, daquilo que chegou a mim por meio da minha observação, do que eu ouvi, do que eu vi, do que me foi dito, para entender de fato como ele é, sabe? E a gente faz isso o tempo todo. Eu mesmo faço isso, a gente faz isso o tempo todo, assim, de julgar as pessoas pela forma como as coisas aparecem, não pela forma como as coisas são em si. Então, retirar o véu de Maia, que aqui é retirar os preconceitos, retirar as pré-noções e permitir que aquilo que as pessoas, que aquilo que as coisas são, efetivamente possa aparecer. Eu, por exemplo, antes de frequentar o Mercado Central, eu odiava fígado com jiló acebolado. Cebola eu ainda continuo não comendo, achava uma coisa assim muito esquisita para comer e que meu paladar não daria conta. Mas depois que eu provei, eu acho uma coisa assim excepcional. E estou sempre indicando para amigos, para conhecidos, especialmente aqueles que são de fora e vêm conhecer a nossa cidade. Então é isso, na nossa vida a gente precisa colocar de lado, às vezes, as coisas como nos aparecem, às vezes as coisas como parecem ser, para tentar compreender sempre o que as coisas são efetivamente em si mesmo. Aqui, pensando da forma como Schopenhauer expõe sua filosofia. Questão 2, observe o trecho a seguir. E nós, aí foi tirado aqui de uma parte da obra de Schopenhauer, e nós, nessa condição, enquanto sujeitos do querer, jamais obteremos felicidade e paz. Afinal, todo querer nasce de uma necessidade, de uma carência, de um sofrimento e de uma necessidade do ser. A satisfação põe fim ao sofrimento, mas para cada desejo satisfeito, nascem 10 novos, como a hidra de Lerna, brotam novas cabeças. Né? Aquela história, né? Corte uma cabeça e duas nascerão em seu lugar. A vontade é o motor de nossas vidas, logo a satisfação dessas nos conduz ao caminho da felicidade. Utilizando os princípios filosóficos, como devemos interpretar as nossas vontades rumo à nossa felicidade? Aí aqui, a gente pode responder essa questão por diversas formas. A primeira coisa que pode estar parecendo estranho para vocês é a diferença que o filósofo Schopenhauer faz de vontade e de desejo. Vontade, para o Schopenhauer, é uma força vital, necessária e fundamental para a nossa vida. É a nossa essência. É a própria vida, é a vontade de estar no mundo, é a vontade de viver. O querer é isso. Eu quero beber água, quero tomar café, quero comprar um celular novo, quero comprar o caderno do Luke Skywalker, do Pantera Negra. O caderno Pantera estava aqui falando isso, cadê ele?
quero comprar o caderno do Pantera Negra, quero comprar mais livros, quero comprar outro computador, outro relógio, e assim sucessivamente. Então, o que ele está apontando é que esse querer, que é um querer muito preso às coisas materiais, não satisfaz o nosso querer fundamental, que é um querer existencial, que é um querer da nossa condição humana de vida, é a vontade, é isso que ele está apontando. E é uma crítica muito importante, principalmente para nós que o mundo que enfrenta uma pandemia como a Covid-19, porque se a gente pensar, a humanidade, né, principalmente aqui no Ocidente, nós nos organizamos, né, desde o triunfo do sistema capitalista, nós nos organizamos pelo querer. E esse querer é ditado sempre pela produção, pela lógica econômica. Ninguém está dizendo aqui que vai superar o capitalismo amanhã, que, né, não se trata disso. Se trata de por que nós não podemos simplesmente consumir o que é necessário, por que nós não podemos consumir o que nós necessitamos para a nossa vida, para garantir a nossa existência. Porque é necessário acumular tantas coisas. É uma provocação muito válida que a gente pode tirar de Schopenhauer. O Papa Francisco ele é exemplar nesse aspecto, porque se você e é o exemplo do sábio que vem desde a antiguidade, principalmente das escolas helenísticas, do estoicismo, do epicurismo, do ceticismo, enfim, dessas escolas filosóficas posterior à queda, ao domínio de Atenas, primeiro dos gregos, primeiro pelos macedônios, depois pelos romanos. Mas é a ideia de que o sábio precisa de muito pouco para sobreviver. É a ideia de que o sábio ele está satisfeito, ele está feliz com a própria sabedoria. Então, e aqui Schopenhauer faz uma mesma direção, recuperando aqui a dimensão da vontade, a dimensão, né, fazendo esse diálogo com a filosofia, com a religiosidade oriental do hinduísmo. Então, eu citei o Papa Francisco, por quê? Porque o Papa Francisco, todo mundo sabe que, aparentemente, ele é um cara que é um líder que tem 2 ou 3 pares de sapato. É um cara que é um sujeito, né? É estranho falar de uma figura como ele chamava de cara, parece desrespeito, mas é uma figura, né, falando de uma maneira mais adequada, é uma figura que não se utiliza, não faz uso de tantas prerrogativas que foram construídas, que foram dadas ao Papa, como, por exemplo, usar roupas de marcas, com adornação em ouro, isso e aquilo outro. Não, é um sujeito muito simples, que tem 2 ou 3 pares de sapato, que come no mesmo refeitório que a maioria dos religiosos. Então, é isso. Eu não preciso me alimentar numa mansão chique, comendo coisas chiques. Eu posso... o alimento simples, o arroz, feijão, uma batatinha frita, um pedacinho de carne, um pouco de salada, garante a nutrição e as condições de vida, tanto quanto pratos chiques feitos em restaurantes renomados no mundo inteiro. Entende? Então, é uma crítica que é muito importante, que nos ajuda a pensar nesse momento, a repensar muitas coisas nesse momento. A letra B, qual é o papel da autonomia do pensar no exercício de nossa vontade? O papel da autonomia, aqui o pensamento nos ajuda a entender ou a separar e analisar quais são os elementos que são fundamentais, ou quais são os desejos fundamentais que eu preciso atender para garantir mais do que nunca que a minha vontade, que esse querer existencial, que essa força vital possa se manifestar. Enquanto eu ficar perdido, tentando simplesmente acumular bens, ter mais do que é o necessário para uma existência digna e feliz, a vontade, esse querer, eu não consigo ultrapassar essa dimensão do fenômeno, mas na medida em que eu entendo qual é a minha posição no mundo e quais são as minhas necessidades, eu crio a condição
fazer isso. E o pensamento, por óbvio, é um elemento fundamental para isso. E, por fim, a letra C, como a vontade pode ser condicionada por interesses externos a nós. Então, é uma questão. A segunda, e como ela se configura em ferramentas de controle social. Então, a nossa vontade pode ser condicionada por interesse externo a nós? Pode, porque eu posso querer certas coisas que, nesse momento, a realidade objetiva, as condições sociais e econômicas me impedem. Então, por exemplo, eu posso querer ter 3 pacotes de arroz em casa, mas nesse momento, em função, enfim, né, da opção do governo em permitir que o setor o setor aí importante da agricultura exportasse muito esse grãos, principalmente no momento que o real está desvalorizado e o arroz, os nossos cereais ficam mais baratos lá fora, o que fez com que desabastecesse o mercado interno. Então, essa pressão aqui dos fatores políticos, fatores econômicos, condicionam a presença de um cereal, de algo importante na mesa do brasileiro. Sabe, assim, eu posso querer continuar os meus estudos, eu quero continuar estudando, eu quero entrar num curso superior, mas a rigor não tem vaga para todo mundo, sabe? Então, as condições políticas e econômicas, elas, infelizmente, condicionam e muito a nossa vontade, muito o nosso querer. Assim como, de um lado, condiciona a nossa vontade, assim como as condições econômicas e sociais, elas amplificam esse querer, esse desejo de acumular e de perder-se entre bens materiais. E ela é uma ferramenta de controle social? Sim, sim, porque à medida em que nós não estamos satisfeitos com o celular que eu comprei, esse celular é antigo, tem 4 anos, mas hipoteticamente a gente conhece, não é difícil conhecer, pessoas que compram um celular há 6 meses atrás já estavam insatisfeitos porque apareceu outro. Então, o controle social, por quê? Porque a indústria precisa de que nós consumamos cada vez mais coisas numa velocidade cada vez maior. E isso tem um peso muito forte para o planeta, como a gente sabe, isso tem um peso muito forte para a natureza, isso tem um peso muito forte para a manutenção e para a continuidade da vida, não só humana, mas de todos os seres vivos. Então, Schopenhauer foi interessante, nos colocou a possibilidade de refletir, de pensar em situações cotidianas, mas situações fundamentais que são diretamente relacionadas àquilo que nós somos, ok? Foi uma boa reflexão, então o nosso próximo encontro será o terceiro.